quem fala é o professor Orestes. A gente vai falar agora a respeito de equações da reta. E vamos começar falando de equação geral da reta. Bom, vamos admitir que a gente tem 3 pontos. Um ponto A de coordenadas 2 e 1. Um ponto B de coordenadas 1 e menos 1. E um ponto qualquer P de coordenadas x e y. Vamos admitir que esses 3 pontos estão alinhados. Se esses 3 pontos estão alinhados, eles vão determinar uma reta. Como nós vimos anteriormente, para que se determine uma reta, o determinante dos 3 pontos tem que ser igual a zero. Então, vamos trabalhar lá com o determinante e, fazendo as operações com o determinante, a gente vai chegar a uma equação, que é 2x menos y menos 3 igual a zero. Professor, o que eu faço com esse x e com esse y? Esse x e esse y ficam ali, eles são a generalização daquele ponto. Então veja, o ponto P de coordenadas x e y representa todo e qualquer ponto que tenha, que pertença, melhor dizendo, à reta em questão. Se nós trabalharmos dessa maneira, essa equação 2x menos y menos 3 igual a zero é a equação geral da reta, que se apresenta, na verdade, na forma A que multiplica x mais B que multiplica y mais C, tudo isso igual a zero. Lembre, A, B e C são coeficientes reais. Essa é a equação geral da reta. Então, lembra do seguinte, toda vez que tivermos 2 pontos conhecidos, para determinar a equação da reta, que passa por esses pontos, a gente coloca isso no determinante, iguala esse determinante a zero, já que eles estão alinhados, e aí nós determinamos a equação, que se estiver na forma geral, vem assim, novamente, A que multiplica x, B que multiplica y, mais C, tudo isso igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Além da equação geral da reta, a gente tem a equação reduzida da reta. O que é a equação reduzida? A equação reduzida é quando nós pegamos a equação geral e isolamos o y. Se isolarmos o y, dá uma olhada. A que multiplica x mais B que multiplica y mais C, tudo isso igual a zero. Isolando o y, nós ficamos com y igual a menos A sobre B que multiplica x e menos C sobre B. De forma geral, a gente vai dizer que y é igual a mx mais L, aonde m, que é o número que multiplica x, é o coeficiente angular, e L, que é o termo independente da equação reduzida, é o coeficiente linear da reta. Lembra, o coeficiente linear da reta é o lugar aonde a reta toca o eixo y, ok? Equação reduzida, isolou o y. Em seguida, além da equação reduzida, a gente vai falar a respeito de equação segmentária da reta. Considera que nós temos 2 pontos, um ponto P e um ponto Q. Esses pontos estão ali sobre os eixos, um sobre o eixo x, o outro sobre o eixo y. De forma geral, dados 2 pontos, nós caímos no determinante. Se cairmos no determinante, a gente vai pegar e vai dizer o seguinte, vai dizer que a equação gerada pelo determinante é P vezes Q menos Q vezes x menos P vezes y, tudo isso igual a zero, que aí a gente isola o P vezes Q, divide a expressão toda por PQ e chegamos à seguinte condição, x dividido por P mais y dividido por Q é igual a 1. Observa que P, minúsculo, Pzinho, vai ser o lugar aonde o ponto P tocou x. Então, é x sobre Pzinho mais y sobre Qzinho, Q minúsculo. Quem é o Q minúsculo nesse caso? É o lugar aonde o ponto Q toca y. Então, a gente pode generalizar isso dizendo o seguinte, x sobre o lugar aonde a reta toca x mais y sobre o lugar onde a reta toca y igual a 1. Essa é a equação segmentária da reta. Além de equação segmentária, a gente deve falar a respeito da equação paramétrica. O que é que a gente vai ter para uma equação paramétrica? Equação paramétrica é aquela que não relaciona diretamente as coordenadas x e y. Essas equações apresentam uma terceira variável, que é um valor k qualquer, t, qualquer letra pode ser usada. Esse valor é o que a gente chama de parâmetro. Dá uma olhada no seguinte, você vai pegar e vai ter lá ó, uma equação de reta, R, que está escrita assim, x é igual a f de t, y é igual a g de t, onde f e g são funções afins. O que são funções afins? Lembra lá, são funções do primeiro grau. Por exemplo, se nós trabalharmos com isso, o que é que a gente vai fazer? Dá uma olhada, qual é a equação da reta R de equações paramétricas? X igual a 2 vezes t mais 4 e y igual a t menos 3. Bom,
O primeiro passo nesse caso é a gente isolar o t na segunda equação. Ao isolarmos o t na segunda equação, a gente fica com t igual a y mais 3. Vamos pegar esse t, substituir na primeira equação, e aí nós teremos o seguinte: x é igual a 2 que multiplica o y mais 3 mais 4. Fazendo as operações, nós teremos x menos 2y menos 10 igual a 0. Então, de uma equação paramétrica, nós chegamos numa equação geral. Tendo chegado na equação geral, a gente pode tranquilamente definir a equação reduzida, coeficiente linear, coeficiente angular e assim sucessivamente. Além disso, nós teremos o quê? Inclinação da reta. O que a gente tem para a inclinação de uma reta? Inclinação da reta é o ângulo formado entre o eixo x e a reta no sentido anti-horário. Dá uma olhada. Por exemplo, no primeiro caso, nós temos ali um ângulo θ, uma inclinação, menor do que 90 e maior do que 0. Nesse caso, a reta acaba sendo uma reta o quê? Acaba sendo uma reta crescente. Há uma segunda hipótese, que é nós termos um ângulo maior do que 90, mas menor que 180. Nesse caso, a reta acaba sendo uma reta decrescente, ângulo obtuso. Em seguida, podemos ter aqui um ângulo de 90 graus. Nessa situação, a reta R é paralela ao eixo Y. E, por fim, podemos ter 0 graus. Quer dizer, não há uma definição de ângulo ali, o ângulo é 0. Quando o ângulo for 0, a gente vai pegar e vai dizer o quê? Vai dizer que a reta R é paralela em relação ao eixo X. Ok? Essas são as condições de inclinação da reta. Agora, a partir do princípio da inclinação da reta, a gente vai falar de coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é a tangente trigonométrica da inclinação. Por exemplo, dá uma olhada, nós temos aqui uma reta, temos um ângulo θ que é a inclinação dessa reta, e a gente vai afirmar com toda certeza que o coeficiente angular da reta R equivale à tangente do ângulo θ. Lembra, coeficiente angular também pode ser chamado de declividade, ok? Tá lá, essa é a primeira ideia do coeficiente angular. Existem outras, observa. A gente pode lembrar, inclusive, que se o ângulo θ é igual a 0, o coeficiente angular é 0. Se o ângulo θ é agudo, maior que 0, menor que 90, o coeficiente angular é positivo. Se o ângulo θ é obtuso, o coeficiente angular é negativo. E se o ângulo θ é igual a 90, o coeficiente angular não existe. Em seguida, dá uma olhada aqui. Coeficiente angular dados dois pontos. Imagina que nós temos um ponto A e um ponto B, e esses pontos A e B do plano cartesiano têm lá suas respectivas projeções. O que a gente vai observar é que, junto do eixo X, temos um ângulo θ, e logo acima temos o mesmo ângulo θ. Esses ângulos são ângulos congruentes. Consequentemente, a gente sabe o quê? A base do triângulo é x do ponto B menos x do ponto A, e a altura do triângulo é y do ponto B menos y do ponto A. Conhecendo essa relação, temos um triângulo retângulo. Pensa comigo, a tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. No caso, a tangente do ângulo θ equivale ao coeficiente angular. Então, coeficiente angular é igual a cateto oposto yb menos ya dividido por cateto adjacente xb menos xa. Esse é o coeficiente angular dados dois pontos da figura. Dois pontos da reta, melhor dizendo. O que é que vai acontecer? Além dessa versão, a gente pode analisar a equação de uma reta, dados um ponto e o coeficiente angular. E o que a gente vai perceber é o seguinte: se eu tiver um ponto O e o coeficiente angular m, nós teremos para o cálculo da equação da reta um ponto P de coordenadas x e y. Esse ponto vai ser substituído na relação que nós vimos anteriormente. Ao substituirmos esse ponto na relação anterior, você vai me dizer que o coeficiente angular é igual a y menos yo, que é o y do ponto, dividido por x menos xo, que é o x do ponto. E aí nós chegamos a uma relação bastante importante, que é a equação da reta dados um ponto e o coeficiente angular, que é a y menos yo igual a m que multiplica x menos xo. Para você lembrar mais fácil, ioiô mochoxô. Ok? Ioiô mochoxô. Legal? Em seguida, continuando com isso, a gente ainda vai falar a respeito de duas retas paralelas. Pensa, para que duas retas sejam paralelas,
o ângulo de inclinação que elas formam com o eixo x tem que ser o mesmo. Se o ângulo de inclinação é o mesmo, no exemplo, o ângulo alfa é igual ao ângulo θ, a tangente do ângulo alfa vai ser igual à tangente do ângulo θ. Sabendo isso, o coeficiente angular de uma reta é igual ao coeficiente angular da outra. Por quê? Tangente do ângulo θ é coeficiente angular da reta S. Tangente do ângulo alfa é coeficiente angular da reta R. Ok? Retas paralelas possuem coeficientes angulares iguais. Além das retas paralelas, a gente precisa falar a respeito de retas perpendiculares. Quando é que a gente tem duas retas perpendiculares? Pensa no seguinte, temos lá uma reta R e uma reta S, retas perpendiculares. Quando as retas são perpendiculares, significa dizer que o ângulo formado entre elas é um ângulo de 90 graus. Observe que eu tenho um ângulo alfa e um ângulo θ. E nesse caso, o ângulo alfa é um ângulo externo do triângulo. Ângulo externo do triângulo significa dizer que alfa é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Consequentemente, θ e 90 graus. Então, o ângulo alfa é igual a 90 mais θ. Lembra, tangente do ângulo alfa é coeficiente angular da reta S, tangente do ângulo θ é coeficiente angular da reta R. Em seguida, o que a gente sabe disso? Se o ângulo alfa é igual a 90 mais θ, a gente vai dizer que tangente de alfa é igual a tangente de 90 mais θ. Através de operações matemáticas envolvendo trigonometria, soma dos ângulos trigonométricos, a gente vai chegar, por fim, à seguinte relação, que a tangente do ângulo alfa é igual a menos 1 dividido pela tangente do ângulo θ. Então, coeficiente angular da reta R é igual a menos 1 dividido pelo coeficiente angular da reta S. Ou seja, retas perpendiculares têm o coeficiente angular de uma tal que ele é igual ao inverso negativo do coeficiente angular da outra. Ou ainda, o produto dos coeficientes angulares de duas retas perpendiculares é igual a menos 1. Legal? Isso é o que nós temos para a reta. Observe com bastante atenção os exercícios.